Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Sobre Mentes. Já vamos pedir para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E hoje o assunto é sobre dependência emocional, que muitas vezes é confundido com amor, mas que pode causar vários problemas para a pessoa que é dependente e para as relações, né, Jéssica? É verdade. Tem essa confusão, né, Fê? Eu acho que hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre essas diferenças que às vezes confundem as pessoas. O que é amor? Será que eu tô gostando? Será que é só amor? E o que é aquela coisa mais de dependência, né? Que gera um sofrimento maior. Então hoje a gente vai falar sobre isso e vamos explicar para vocês essas diferenças. E vamos também dar dicas, né? De como sair de uma dependência afetiva, né, Fê? Emocional. Eu acho que primeiro falar do que é a dependência emocional, né? Que é um padrão de comportamento onde a pessoa dependente, ela necessita do outro para se sentir completa, para se sentir feliz, para se sentir segura, para se sentir inteira, né? Ela deposita no outro, né? Todas as suas necessidades, ela coloca no outro a direção da sua vida, né? Então, ela precisa da validação, ela precisa da aprovação do outro. Perfeito. Né? E aí a gente também pode falar o que é o amor, né? A diferença, né, Jéssica? Primeiro, melhor a gente definir o que é dependência, que eu acabei de falar, e também poder falar sobre a diferença entre amor e dependência, né? Perfeito. É bem isso que a Fê falou, é um estado como se fosse um vício, né? Falando um pouquinho do apaixonamento até nas primeiras fases iniciais de um relacionamento, é um pouco parecido, assim, né? De que a pessoa quer ficar o tempo todo com a outra, esquece um pouco da sua vida, esquece dos amigos e acaba meio que se fusionando aquela pessoa. Então, a dependência emocional é muito perigosa no sentido de que a pessoa acaba se esquecendo de si, do que gostava, do que era bom, do que eu gostava de comer, do que eu gostava de fazer. Aí é perigoso. Mas o amor, ele é meio que o oposto disso, vamos pensar, né? Que o amor é a liberdade. É tu dar essa liberdade pra pessoa. Então, o desamor, né? Quando a gente diz desamor, não tem a ver com a dependência, né? O que a gente pode pensar? Não é porque eu amo a pessoa que eu preciso estar grudada a ela, estar fusionada a ela. Então, a gente precisa fazer essa diferença e entender que o amor é uma coisa leve. E, principalmente, tem que ter reciprocidade. E a gente tem que ter a consciência de que eu continuo fazendo as minhas coisas, né? Tá leve, a pessoa tá lá viajando em outro lugar e eu tô bem aqui, curtindo, né, a minha companhia, sei lá, a companhia dos meus amigos, conseguindo trabalhar, conseguindo dar conta, né, das minhas coisas. E o desamor, né, que eu tava falando, não é assim, então não tô nem aí pra pessoa, né, não tô nem aí pra pessoa. Não, a gente precisa, o desapego, né, diferenciar essas coisas. O desapego é bem importante quando a gente tá num relacionamento. Porque quando a gente fala em apego, é uma coisa um pouco mais patológica. É eu não conseguir fazer as minhas coisas. E o desapego é eu poder amar, tá me relacionando com alguém, né? A gente tá falando aqui especificamente de relacionamento afetivo, né? Que fique bem claro. Amoroso, romântico. E eu poder viver minha vida com essa pessoa. De maneira tranquila. Respeitando as individualidades dela também. Eu diria que amor é liberdade e aceitação. Dependência é posse e submissão, né? Amor é quando há um equilíbrio saudável entre proximidade, né? Entre proximidade e liberdade, né? É quando as pessoas se sentem felizes e completas tanto junto quanto separadas, né? É quando a gente respeita, né, o interesse, a identidade, a autonomia individual e ao mesmo tempo apoia o outro, ao mesmo tempo quer que o outro cresça, quer que o outro tenha seu espaço, né? Consegue tomar decisões sozinhas, né? É quando respeita as diferenças, é quando a gente quer ver o outro também livre e não só preso, né? A gente. A submissão, a dependência, desculpa, é o oposto disso, né? Eu preciso estar sempre, né, com a aprovação, com a validação, com apoio, com a presença do outro, né? Eu me submeto a essa relação por medo de perder essa pessoa. E por medo de perder eu me anulo, eu me afasto de quem eu sou,
né? Eu deixo os meus interesses pessoais, os meus objetivos, amigos, família, né? Então é uma relação de necessidade e não de uma escolha. O amor é uma escolha, a dependência é uma necessidade, né? Então, como por isso que a Jéssica falou antes, assim, tipo um vício, né? Eu preciso daquela pessoa para me reconhecer, né? Sem ela não me reconheço. A gente dá esse nome, né? A gente fala em vício porque muitos psicólogos entendem o amor, né? Essa fase de apaixonamento como um vício. Porque se a gente for analisar no nosso cérebro, é como se a gente fosse dependente químico, tá? O dependente químico, o que ele precisa? Ele precisa abandonar primeiro o comportamento, a droga, para que depois ele possa conseguir ficar sem ela. É depois que ele vai conseguir colher os frutos, colher os benefícios. Então, a gente precisa entender que mesmo estando dependente daquela pessoa, mesmo se relacionando com aquela pessoa, a gente vai precisar pensar em alguns passos para ir se desconectando dela. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui é cuidar da nossa autoestima. Ter autocuidado, começando a se cuidar para poder se ver longe dessa pessoa, de alguma maneira. Poder, né? E se desconectando aos pouquinhos. Porque isso que eu tava falando, né? É como se fosse dependência química. Eu preciso abandonar o consumo, mesmo que o meu organismo não queira isso. Então, tu não vai querer sair desse relacionamento. Não adianta tu achar quando eu quiser sair. Tu não vai querer sair desse relacionamento. Por quê? O teu cérebro tá habituado com isso, né? Tu tá dependente daquilo. Então, nota que é como se a gente estivesse falando de uma dependência química. O teu cérebro tá habituado com aquilo. Tanto que quem é dependente químico, dependente afetivo, tem comportamentos obsessivos. E acaba prejudicando como um todo. Comportamento obsessivo de checagem. Comportamento obsessivo de perguntar pra pessoa, de querer estar perto da pessoa, de estar vigilando. Daqui a pouco tu não vive mais a tua vida. Tu tá só em função daquilo. Por isso que é tão difícil de cortar. Porque tu vive aquilo. Tu nem se reconhece mais sem isso. E por isso que muitas vezes as pessoas que são dependentes emocionalmente, né, afetivamente, permanecem ou estão em relacionamentos abusivos, né? Ou relacionamentos onde, né, não são felizes, onde se submete, né, a comportamentos do outro, assim, comportamentos mais destrutivos ou invalidantes, né? Porque como não se reconhecem, acham que só são felizes naquele relacionamento ou que não conseguem ser felizes sozinhos, né? E que com a baixa autoestima, né? E se anula tanto e não se reconhece mais, que permanece em relações destrutivas, em relações abusivas. Exato. E acaba sendo uma profecia autorrealizável, porque de tanto tu tá grudado na pessoa e evitar, né, que ela te deixe, fazer tentativas de evitação para que ela te deixe, hipercompensando isso de alguma maneira, o que acontece? A pessoa, ela não vai querer estar contigo, de certa maneira. Claro que pode ser uma situação em que seja um relacionamento a pessoa ser abusiva, né, ou narcisista, algo do tipo. Aí é um pouco mais difícil nesse sentido, porque tu vai estar ainda mais colada, né, a ele. Mas a gente precisa ter essa consciência. Acho que o primeiro passo é a gente entender o que tá acontecendo. Mas peraí, eu acho que eu tô dependente afetivo. Se dá por conta. Então, essa consciência vai fazer com que tu entenda o que tá acontecendo contigo. E aí pensar, ó, o que eu posso fazer a partir disso? E aí a gente fala em se cuidar, né, Fê? Muitas pessoas precisam de ajuda de psicoterapia pra cuidar disso, que é difícil, né? É uma dependência. Então, sozinha é muito complicado. Eu diria que eu acho que envolve vários fatores, assim, né, que estão interrelacionados, assim, então eu vejo muito como um padrão de comportamento. Eu acho bem difícil a pessoa que se percebe dependente emocionalmente conseguir sozinha olhar, né, para esse tipo de relação, né, para sua forma de se relacionar. Eu acredito que precisa, né, de um apoio terapêutico. E acho que também, pensando assim nas causas da dependência emocional, acho que está muito relacionada também ao vínculo que a criança desenvolve com os seus cuidadores, com seus pais, com seus responsáveis, né? Como é que era essa relação de demonstração de afeto, como é que se estabeleciam limites, como é que a criança se sentia conectada emocionalmente ou não, né? Lares onde as crianças se sentiam muito criticadas, muito rejeitadas, né? Como é que elas vão desenvolver o vínculo, né, na vida adulta?
Exato. Crianças onde havia negligência, né? Abuso. Que tipo de vínculo vai desenvolver, né, na vida adulta? Sim. Né? Crianças onde tinham segurança na relação com os pais, ora tinha sofrimento, relações instáveis, né, com seus pais, com seus cuidadores. Né? Que tipo de vínculo vai desenvolver no futuro? Né? Quando a gente fala de lares onde há instabilidade afetiva, onde há desregulação emocional, né, onde há pais responsáveis que não permitem que os sentimentos sejam falados, né? Que tipo de vínculo no futuro esse adulto vai desenvolver? Geralmente quando tu vê a dependência emocional, tu vai olhar, são crianças que viveram em lares muito instáveis, inseguros, né? De violência, de maus tratos, de negligência, ou de não falar sobre sentimentos, ou de uma instabilidade na segurança, no amor, nas necessidades básicas, né? Perfeito, Fê. Faltas muito significativas, muito importantes, né? Que tá relacionado ali ao apego desde que a gente nasce, né? Então, é muito importante a gente entender isso, até é importante que a Fê falou, porque não é que, né, por que eu sou assim? Tem uma explicação, e isso foi, digamos que, enraizando, né, foi se fortalecendo ao longo da vida. Então, à medida que tu te relaciona com pessoas também que não te dão uma certa segurança, né, ou daqui a pouco a escolha do parceiro mesmo, um parceiro um pouco mais negligente, o que é familiar, pode ser familiar para ti se tu veio de uma família negligente, se torna difícil, né? Aí tudo vai piorando, né? Fica muito difícil de tu entender que tu é merecedora de amor, que tu é merecedora de carinho, que tu é merecedora daquilo, de alguém que possa suprir as tuas necessidades emocionais. Então, nunca há reciprocidade na vida. E se torna muito familiar, muito comum para ti. E é muito difícil tu parar e entender, não, existe um relacionamento saudável. Tem como alguém me dar carinho, tem como alguém me dar amor. Fica difícil. Então, por isso que nem a Fê falou, precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda. E geralmente também, né, Jéssica, não é só crianças que sofreram, né, esse tipo de situação, de vínculo, mas também crianças que não sofreram individualmente, mas que tinha na relação entre os pais, entre os cuidadores, relações de submissão, relação de controle, relação de sacrifício, falta de reciprocidade, de respeito, Repetiu. de liberdade. E aí aquilo se torna um modelo de relacionamento, né? E é aquilo, eu não tenho como entender que, né, a minha forma de se relacionar não é saudável se eu vivi num contexto onde eu aprendi como se relaciona. Exato. Né? Aquilo para mim é natural. É importante a gente aprender, né? Então, exatamente isso. E essa questão da dependência emocional é muito assim, tem muito medo, né? O medo de perder. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? O medo de perder, o desespero, né? Então, o amor, eu acho que é muito relacionado à ausência de medo. A ausência de medo. A gente precisa estar feliz, a gente precisa estar bem, tu precisa estar bem lá, eu preciso estar bem aqui, a gente precisa estar bem juntos. É uma escolha. Exato. Não uma necessidade. Exatamente. A confiança. E tu vê que isso parece muito estranho para muitas pessoas. E é muito compreensível, dependendo da história de vida, né, Fê? Que não precisa ter aquele fogo, precisa ter altos e baixos, precisa ter precisa ser muito. Não, né? Aí a gente pode pensar de novo no vício. Por que tem que ser tanto? Aonde? Né? Por que tu quer tanto? Talvez porque tu esteja acostumada com esses altos e baixos, com essa vida que é uma montanha-russa, né? Desde sempre, ou desde pequena, ou desde em alguns relacionamentos que tu te envolveu. Mas de entender que existe uma vida, um relacionamento que é leve, que é tranquilo, que pode ser. Mas para isso a gente precisa passar por algumas fases. Para isso a gente precisa desenvolver autorrespeito, autoconceito, né, que é a maneira como a gente se vê. Né? Quando eu te pergunto, o que tu acha de ti? O que tu consegue dizer de ti? E autoestima, né? Que autoestima é isso, né? Autorrespeito, autoconceito. Autoeficácia. Autoeficácia, exatamente, né? A tua capacidade de resolver problemas. Então, tu precisa construir tudo isso para que as coisas fluam, para que tu consiga estar num relacionamento sem esse medo. Um relacionamento de amor livre, né? Ter essa liberdade. Mas não é fácil, né? O dependente químico, ele não consegue sair sozinho dali, porque ele não quer.
O cérebro não quer sair dali, tá muito bom. Tem o gatilho, tem o comportamento, tem a recompensa. Como é que eu vou sair disso? A recompensa não existe nada melhor do que aquilo. Então, precisa de alguém pra te ajudar, muitas vezes, dependendo, né, do caso. Claro, daqui a pouco a pessoa tá num relacionamento muito nocivo, aí ela vai lá na internet e vê o que tá acontecendo comigo. Tá, acho que isso aqui faz sentido. Acho que é uma dependência afetiva. Acho que eu tô sofrendo disso. Mas é difícil a pessoa que se dê por conta, né, Fê? Porque mesmo assim ela não vai querer sair da relação. Ela vai querer continuar ali, porque é muito recompensador pra ela. Bate ali num ciclo vicioso muito forte. Então, assim, não é simplesmente lendo um livro ou ouvindo um podcast, né? Você precisa de ajuda pra sair dessa. Amigos, terapia, uma rede de apoio, né? Pra se dar por conta disso, porque não vai ser fácil, não. Não, até pode ajudar, né? Podcast, um livro, Sim, né? É terapêutico, mas não é terapia, né? não é terapia, exatamente. E também, sem considerar também traços de personalidade, né? Uhum, Jéssica tem traços de personalidade, pessoas com mais baixa autoestima, ou pessoas mais com uma reatividade emocional mais intensa, que também tem uma tendência a desenvolver comportamentos mais dependentes, né? com Fatores certeza, genéticos também, com né? certeza. Então, fatores culturais, Uhum, né? Famílias, filmes, novelas que idealizam que a gente tem que ser um só, aham, né? O casal tem que ser um só, que a mulher tem que... Não é do passado isso, que a mulher tem que fazer o homem feliz, uhum, né? exatamente. E que muitas vezes a mulher tem que se anular para a relação, Uhum, né? Então também tem uma questão cultural, sim. né, que a gente aprende muitas vezes desde pequena, né? Uhum, Qual é o lugar da mulher no relacionamento, né? Que quando tu tá casado, quando tu tá te relacionando, tu não pode fazer as coisas sozinha, ou sair, ou uhum, passear, ou jantar com uma amiga, exato, né? Isso é um exato. desrespeito, Uhum, né? Então, filmes românticos que vem aquele eu não posso viver sem tu, né? Eu não sou aham, feliz sem você ao meu lado. Então tem toda uma romantização, uhum, né, que a gente escuta e muitas vezes a gente é ensinado. Então tem fatores uhum, culturais aí também importantes, né? Fatores exato. sociais, né? É o aprendizado, né, Fê? Uhum. Então, pra gente desaprender, e desver não tem como, mas pra gente mudar o nosso ciclo, né, até de recompensa, porque a gente vai ter que aprender uma coisa diferente. Como é que a gente aprende? Tentando fazer coisas diferentes. A gente só vai aprender assim, se expondo a novos estímulos. Então, de novo, a gente vai ter que mudar o comportamento para tentar sair desse ciclo, né? Uhum. Porque não é nada fácil. Então, só para não esquecer que tu tá falando agora dos filmes, do amor e tudo Uhum. mais, esses dias eu tava falando exatamente isso para um paciente. Aí ele tava falando sobre namorada, é muito difícil, tem os traços border e tal. E eu falei, o amor que muitas vezes a gente conhece é o amor dos filmes. Uhum. E não é isso. A gente aprendeu o que é o amor dos filmes. Aquela loucura, aquela coisa. Por isso que, claro, os filmes são. O roteiro dos filmes são pensados justamente para que a gente fique ali. Para Uhum. que seja gostoso, para que seja recompensador. Né? Mas na vida real não é aquilo ali. Eles precisam vender. Né? Uhum. Então, é um marketing, eles precisam vender. Só que não é aquilo. E aí, quando eu falei para ele isso, ele, né, fez sentido, assim. Aí a pessoa começa a dar uma baixada. Porque é como se a gente pensasse, vamos pensar num border, né? Num paciente que tem transtorno de personalidade borderline. Quando a gente está em dependência emocional, a gente tá nesse estado. A pessoa tá nesse estado de altos e baixos, de fazer jogo, de muita intensidade, de fazer de tudo pra muitas vezes ser abandonado, mas não quer ser abandonado. Aquela loucura, né? Ficar naqueles dois polos. E então a gente precisa pensar que pode ser que a pessoa tenha um transtorno de personalidade borderline, mas pode ser que não, pode ser que seja só traços. E aí, nesse momento, a gente vai estar com esses mesmos sintomas, digamos assim, com esses mesmos comportamentos, e nesse ciclo de intensidade, de querer muito, né, da pessoa, e deixar de se reconhecer isso, né? Outra coisa do border, né? Eu já não me conheço mais. Uhum. E aquele vazio quando eu não tô com a pessoa. O não me reconhecer mais e a minha vira a vida da pessoa, Uhum. né? Então, eu vou me transformar no que ele é. Vou me transformar no que ela é. E olha só que perigoso, né? Uhum. Porque daqui a pouco, cadê os teus valores? Imagina se essa pessoa te deixa, o que acontece se a pessoa te deixa? Fica um vazio ali. Pode ser que porque as tuas amigas não estão mais ali. Pode ser que algumas tenham desistido de ti.
Pode ser que tu não lembre mais do que tu gosta. Então, dependendo do tempo que tu ficou nesse relacionamento até, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque realmente é muito forte isso. É. E também, acho que outra causa, assim, também para uma possível dependência emocional são problemas, traumas de relacionamentos anteriores, né? Que às vezes não se vem lá de um estilo de apego. Talvez não se trata de um estilo de apego, mas sim de uma relação anterior que talvez tenha acontecido situações de traição, né? De abuso, de abandono, né? E isso também faz com que a pessoa fique insegura e frágil para se envolver, né? E para ter um amor saudável nas próximas relações, né? Será que ela se reergueu depois desse Exato, relacionamento? exatamente. Ou também aquela questão que a gente falou antes, pessoas com baixa autoestima, baixa autoconfiança, né? Porque pessoas dependentes, elas só se reconhecem através do olhar do outro, Tô fazendo né? pra Então ele. eu me sinto muito desvalorizada se eu não tiver a aprovação, a validação do outro, né? Eu me anulo demais, né? Então a baixa autoestima também é uma causa da dependência, assim como pode ser uma consequência. Exato, exato. E se o outro fala que não tá bom? Que tu não tá bonita, que não tá o suficiente? Como é que é? Então pensa que pode piorar a situação ainda. Pode ser que esteja um relacionamento abusivo mesmo. E a pessoa começa a te desqualificar. Dizer que não tá bom, que não é o suficiente. Ou daqui a pouco que não é pra tu ter redes sociais, que não é pra tu postar foto, que não é, né, que tá ruim teu trabalho. Então a gente precisa se atentar a esses pontos e por isso que eu te falei, eu falo de ter consciência, né? E Na eu sei que é primeira difícil, coisa. porque a gente tá num ciclo de hábitos, né? Mas entender o que tá acontecendo, porque há muito sofrimento aí. E quando há muito sofrimento, eu sei que muitas vezes a gente fica cego, né? Preso naquilo, mas nos momentos em que tu mais sofre, procure ajuda. Pra alguém, né? Pra ter aquela pessoa que seja o teu córtex pré-frontal e possa te dar um olhar de longe do que pode estar acontecendo, né? Por isso que para ter consciência, né, precisa primeiro o autoconhecimento. Então, por isso que eu falo da importância da psicoterapia, Sim. né? Para trabalhar também habilidades sociais, habilidades de comunicação, né? Pessoas com dependentes emocionalmente são aquelas pessoas que têm muita dificuldade de estabelecer limite. Também de reconhecer quais são as suas necessidades, porque se deixou tão fusionada com o outro que já não sabe mais as suas próprias necessidades, né? E tem dificuldade de estabelecer limite justamente porque tem medo de, ao dizer não para o outro pode abandoná-la, né? Ou pode não gostar, né? Então, porque a pessoa dependente, ela tem muito medo de ser abandonado, da solidão, de ficar sozinho, né? Então, por isso que se submete a relações, muitas vezes, como a gente falou antes, abusivas ou destrutivas, né? E eu acho que se o pessoal tem essa dúvida, assim, mas será que, né? O que a gente pode pensar pra ajudar, assim, a dar uma clareada? Como é que você se sente quando a pessoa não tá ali? Sei lá, foi viajar, ou tá no trabalho, né? Passa muito tempo no trabalho. Tu consegue curtir a tua própria companhia, sem estar pensando no outro. O que tu faz quando tá sozinha? O que tu faz quando tu tá lá no bar com a tua amiga, no café com a tua amiga? Tu tá conectada entre vocês? Geralmente a pessoa dependente nem vai É. para bar, se isola muito dos amigos, da Uhum. família, né? Uma porque talvez muitas vezes pode até entender que Que é uma possível ameaça pro relacionamento. exato, que se eu der importância ou prioridade ou atenção para os outros, ele pode me deixar, Aham. né? Então geralmente são pessoas que vivem exclusivamente pro outro, né, para agradar o outro, para atender o outro, né? E aí se anula, né? Deixa seus objetivos pessoais, muitas vezes até a carreira, muitas vezes Exato. deixam de fazer cursos, de se desenvolver, né? Por medo que essa autonomia possa prejudicar o relacionamento, né? Porque a gente está falando de uma relação de dependência onde a pessoa está sempre pensando que pode ser rejeitada, que pode ser abandonada, que o marido, o companheiro, o namorado vai deixar,
né? Então vive a vida, a atenção, a energia voltada para o outro. E perceba que o dependente afetivo, ele tá preso na mente, né? Ele não tá conseguindo viver a vida dele. Ele tá preso na própria mente, nos próprios pensamentos. Aqueles pensamentos obsessivos, de fato. Então, aquela coisa. Me liga quando tu chegar em tal lugar. Me liga quando... E a pessoa quer estar no controle, né? Então, a gente não pode deixar de falar nesse controle. Então, pode ser um controle ativo ou um controle passivo. Mas ela quer estar controlando de alguma maneira. Olha só, né? De novo, é a obsessividade. E isso vai corroendo. E olha o tanto de energia que a pessoa deposita naquela pessoa. Né? Daqui a pouco a pessoa está esgotada. Ela não tem mais energia para trabalhar, não tem mais energia para fazer nada. Porque está depositando tudo numa pessoa. E requer muita energia, né? Ficar controlando, ficar checando, ficar pedindo. Né? E ainda mais que tu tá sozinha, né? Tu tá isolada. Tu tá presa na tua própria mente. Num ciclo vicioso que não tá sendo correspondido, provavelmente. Né? A pessoa não tá... Se fosse correspondido, não seria uma dependência afetiva, né? Então, seria um relacionamento mais saudável, nesse sentido. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? Do controle, da obsessividade. E poder fazer algum tipo de... Fazer tratamento, fazer terapia, para poder viver, sair da sua mente e entrar na sua vida. Se reconhecer de novo. Né? Ver o que gosta de novo. Para poder ter menos sofrimento nesse sentido. E depositar mais a energia em outras coisas. Buscar o que é valoroso. Eu diria sair da sua mente e entrar na sua vida e sair da vida do outro para entrar na sua vida. E por isso que tá falando da questão do controle, né? Por isso que eu trouxe antes no início que a dependência é posse. Porque isso é um relacionamento de muita posse, de muito controle, de muitos ciúmes, né? Porque é isso, fica o tempo inteiro vigiando, controlando, querendo saber, ou querendo saber se a pessoa, tu me ama ainda, tu gosta de mim, né? Sempre nessa insegurança e com essa necessidade de reconhecer, de ser aprovada, de ser validada. E entender que a gente não tem controle sobre o outro. Não adianta. Ah, mas o que ele tá fazendo agora? Mas tá demorando, mas passou 1 hora. Né? O que tu pode fazer? Né? Não tem como tu controlar a vida do outro, não tem como tu controlar o que ele vai fazer. Independente se tá casado, se tem filho, se não tem, se é início de namoro, né? Eu acho que é importante ter essa confiança, né? Essa segurança, desde o início, para poder justamente ter essa liberdade no relacionamento. Senão fica aprisionador. Né? E vai te demandar muita energia. Algo que não é saudável. Vai fazer com que tu não tenha energia para outras coisas. Então, assim, isso acaba sendo um relacionamento tóxico. E tu vai adoecer. Né? Tu vai adoecer, tu pode sair desse relacionamento com um episódio depressivo. Tu pode sair desse relacionamento com crises de ansiedade. E isso a gente precisa entender, né, Fê? Exatamente. E eu acho que a gente podia também falar, assim, de estratégias, né? Como é que a pessoa pode, né, reconhecendo, identificando, porque às vezes é muito sutil, assim, essa relação de dependência, a pessoa não consegue identificar, né? Sim. Então, identificando, né, essa relação mais de dependência, que estratégias que a pessoa pode tomar. Bom, primeiro a Jéssica já falou, acho que primeiro é o reconhecimento, assim, né, ter a consciência, porque se a gente não reconhece esse padrão, né, a gente fica nele e a gente não aprende outras formas de se relacionar, né? Eu acho que é fortalecer também a autoestima, né? Primeiro pensar assim, quem eu sou sem esse relacionamento, né? O que eu gostava de fazer. Às vezes é isso, assim, eu já tô tão fusionada que eu já não sei mais quem eu sou. Mas antes de se relacionar com essa pessoa, quem tu era, né? O que tu gostava de fazer, quais eram as tuas habilidades, né? O que tu reconhece que tu tem de positivo, que as pessoas falam de ti, né? Sim. Como é que as pessoas se referem a Exato. ti, né? Quais são as dificuldades que tu percebe nas relações. Muitas vezes não precisa ser só num relacionamento afetivo, porque a dependência emocional, quando a pessoa é dependente, muitas vezes não é só na relação amorosa, pode ser na relação de trabalho, na relação com um amigo, numa relação familiar, né? Então, acho que é poder fortalecer, assim, né? Primeiro, essa visão que tu tem de si, né? Poder buscar a sua própria identidade, né? Eu acho que é poder pensar no que eu gosto de fazer, né? O que me dá prazer, né? Quais são os meus hobbies, né? Como eu posso desenvolver
né? A minha vida sem esse relacionamento, né? Isso. E entender, né, Fê, que a pessoa não vai morrer se terminar o relacionamento ou se afastar. Por que eu tô dizendo isso? Porque a pessoa não entende. Né? É que nem o cérebro da pessoa que é viciada em alguma coisa. Ela acha que vai morrer, que ela não vai dar conta. É uma parte muito primitiva do nosso cérebro, de sobrevivência. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu preciso, tá? Pode acontecer qualquer coisa, eu vou estar com essa pessoa. Não é à toa que muitos relacionamentos super tóxicos, a pessoa continua ali. Por quê? Ah, mas não deu por conta que a pessoa... Não dei por conta. Ou me dei por conta e quero continuar ali. Porque tem uma parte que é muito recompensadora. Então, assim, eu acho que entender que não vai morrer. Tu vai conseguir sobreviver. Por mais que tu ache que não. Vai conseguir sobreviver. Com a ajuda de um terapeuta ou com a ajuda dos teus amigos. Ah, mas não tem dinheiro pra terapia. Pede ajuda pros teus amigos. Vai ler sobre isso. Vai pedir ajuda, né, terapia social, com valor mais social. Mas entenda que não vai morrer. Não vai ser o fim da tua vida. É que nem quem tá com depressão tem essa ideia. É o fim da minha vida, eu não enxergo mais luz. Então, entender que sim. Não existem pessoas que passam por períodos, por fases depressivas. Não existem pessoas que são ex-dependentes químicos, né? Claro que continuam na luta ali diariamente, mas que passam por esse processo e sobrevivem. Pois é, então. Né? Entenda que a gente precisa passar por tipo um detox, né? Bem grosseiramente falando, para entender que tô começando a me reconhecer de novo, né? Então, a gente pode pensar em coisas básicas que a gente sempre fala, né, Fê? Tentar não ver essa pessoa nas redes sociais, bloquear, tentar ocultar ali as mensagens, né, os posts que chegam, ou nem ter essa pessoa na rede social, ou deixar de falar com essa pessoa, não ficar procurando informação dela, se já conseguiu passar por essa fase do término, né, eu digo que já é muito difícil. Então, tentar o máximo de afastamento para ter um detox para poder enxergar outras coisas. Porque senão fica muito poluído também. E aí dificulta. É. E também eu acho que nem olhar só para quando é o término, né? Eu acho que é olhar também para a relação quando tu está Claro. vivendo, né? É mais difícil ainda. Exato. E aí eu acho que também é isso, assim, primeiro é poder, né, fortalecer sua autoestima, é aprender a colocar o limite, perceber o que tu tolera, o que tu não tolera, o que tu aceita, o que tu não aceita. Porque às vezes, Jéssica, a pessoa que é tão dependente, que tem tanta necessidade de agradar o outro, ela não consegue dizer não, ou dizer o que quer. Por exemplo, que filme tu quer assistir? Aham. Não sei, tanto faz. Exatamente. Aonde tu quer ir O hoje que tu quiser. jantar? Ah, tanto faz pra mim, pode escolher, Uhum. né? Comece por aí, Uhum. comece com as pequenas coisas do dia a dia, né? Começa a te manifestar. O Uhum. que tu gosta? O que tu prefere? Te valoriza, te coloca em primeiro lugar. Né? Exatamente. Começa assim, não, eu quero assistir o filme X, eu gostaria de comer tal comida, eu gostaria de Uhum. estar em restaurante, E tolera o ou medo, eu né? não quero isso, né? Eu Uhum. não gostaria de ir nesse lugar, ou eu não gosto quando tu me trata dessa forma, né? Uhum. Então, acho que é isso, assim, quando tu está num relacionamento, né? Exato. Também aprender a desenvolver uma autonomia emocional, né? Não entender que tu precisa do outro para te regular emocionalmente, né? Que qualquer mudança no comportamento do outro, eu fico tão hipervigilante quando sou dependente, né? De qualquer coisinha pode significar que a pessoa não gosta de mim, ou que a pessoa vai me deixar, né? Sim. Justamente por essa relação de total dependência, Uhum. né? E às vezes é isso, assim, eu preciso ir lá, eu preciso mandar uma mensagem, eu tô ansiosa, não chegou até agora, né? Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está fazendo, vai lá, manda uma mensagem, às vezes mais agressiva. Calma, né? Usa a técnica dos 5 minutos. Aham. Para, né? Perceba o que tu tá sentindo. Exato. Pergunte para ti, né? Isso que eu tô querendo fazer de mandar mensagem, fala em relação ao que eu tô sentindo ou é em relação ao que eu gostaria de fazer? Né? Porque às vezes é isso, porque eu tô sentindo ansiedade, eu vou lá e quero. Vem cá, onde tu anda? Não chegou até agora. Porque eu tô ansiosa ali. Mas é isso que eu quero no meu relacionamento? É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero, né? É essa pessoa que eu quero ser, né? Então é isso, às vezes é parar 5 minutos, né? Te regula, né? Não coloca essa regulação na mão do outro. Né? Exato. Eu acho que também a questão de poder pensar,
né? Avaliar quais são as crenças que tu tem sobre o amor, né? Uhum. Acho que isso Sim, também é bem importante. importante, né? Quais são as crenças que tu tem sobre relacionamento, Sim. né? Revisite as crenças, né? Reveja outros modelos de relacionamento que às vezes tu admira, né? Exato. Converse com essas pessoas, né? Possa fazer uma avaliação, assim, mais racional, né, Jéssica, sobre o teu comportamento, né? Ou o que tu gostaria de mudar na tua relação, o que tu gostaria de mudar em ti. Exatamente. Não, isso é super importante fazer essa avaliação, né, Fê, de maneira mais racional. E um ponto que tu falou que é importante, assim, a gente precisa entender que por que é tão difícil de quando a gente tá num relacionamento, vamos voltar, eu tô num relacionamento e tô dependente emocional daquela pessoa. Qualquer migalha que a pessoa te der vai ser muito recompensador. Então, perceba que tu tá num ciclo de ansiedade que vai ser muito difícil sair. Porque tu tá recebendo cada migalha que a pessoa te dá, tá? Eu vou ficar aqui contigo. Eu vou hoje voltar mais cedo. Qualquer coisa vai ser muito recompensador. Então, cada migalha que ela te dá é o suficiente pra tu continuar querendo cada vez mais aquilo. E aí tu vive num ciclo de ansiedade. E cada vez mais ansiosa, cada vez mais ansioso. E pra tu sair daquilo vai ser difícil, porque percebe que tu tá num ciclo. Ele vai te dar alguma migalha daqui a pouco. Ela vai te dar alguma migalha. E isso vai ser suficiente pra tu permanecer. Né? Para tu querer mais, para o teu cérebro receber aquele prazer, né? Aquele gostoso, aquela coisa boa. Então, percebe que cada vez tu vai receber menos coisas e cada vez tu vai ficar mais dependente daquilo. É como um ciclo. Então, é muito difícil, né? A gente se dá por conta disso. E tu depender daquela pessoa para te regular, como tu falou. Então, é muito perigoso para quem já não tem uma regulação emocional muito ok. Então a pessoa se desregula completamente, porque se tu tá num ciclo de ansiedade, poxa, pra tu te desregular é muito. Sim, porque tu fica muito hipervigilante, né? Então, qualquer coisa é sinal de alerta, qualquer coisa é perigo, qualquer Exato. coisa é abandono, qualquer coisa é vou terminar, qualquer coisa vai estabilizar nosso relacionamento. E aí a migalha de atenção que eu fico ali, permanecendo nesse relacionamento, como também qualquer mudança de comportamento no outro também faz com que eu fique atenta. Opa, algo tá acontecendo. E aí fica nesse ciclo. Sim, aí tu fica preso na tua mente, né, nesse ciclo. E é muito estranho, assim, porque a gente não nota. Tu não vai notar que tu tá num ciclo, muitas vezes, né? Agora, de repente, assistindo esse episódio, ou né, assistindo outra coisa sobre dependência emocional, talvez tu anote ali no papel o teu ciclo. Né? Tenta anotar. Gatilho, comportamento e recompensa. Gatilho, a situação em si, o comportamento que tu faz, geralmente, e a recompensa. O que é sentido? O que teu cérebro recebe de recompensa? Porque a gente precisa ser recompensado para continuar num padrão, para continuar fazendo as coisas. E por isso que tu continua fazendo isso, porque isso que tu continua. E daqui a pouco tu não percebe que tu tá sendo alguém que tu não quer ser. Certeza que tu não quer ser essa pessoa. Que tá ali conferindo, que tá mandando mensagem, que tá vendo se tá online, se não tá. Que tá hipercompensando muitas coisas nesse relacionamento. Tu não quer ser essa pessoa. E vai ser difícil talvez sair daí. Porque tu tá há muito tempo nesse padrão. Assim como qualquer hábito, é difícil de ser mudado se a gente não tiver consciência disso. Né? Então, talvez a pessoa nem saiba mais quem ela é se ela não for essa pessoa. Né? Exatamente. Saiu desse relacionamento outra pessoa. Exato. E também acho importante, assim, né, como estratégia, a pessoa dependente, como ela vive muito a vida do outro, que ela possa criar um senso de propósito individual, assim, sabe? Pensar em metas pequenas, Isso. de curto prazo, né? Metas para si, metas no sentido do desenvolvimento pessoal ou profissional, ou desenvolver algum trabalho social, né? Exato. Algo que tenha um benefício para si fora do relacionamento, né? Outra coisa é ter momentos sozinha. Treine isso. Momento sozinha, só. Né? Exato. Ver o que é sentido, né? Isso, sim. Como é que tu te sente? Como é que é essa experiência, né? Porque pra gente também poder ser feliz, né? Sem ter uma relação de dependência do outro, eu também tenho que ser feliz sozinha. Né? Com certeza. Me sentir completa, gostar da minha própria companhia. E muitas vezes a gente não experimenta isso, né? Então, vou num restaurante sozinha. Como é que é?
eu estar ali, né? Vou no cinema sozinha, vou fazer uma caminhada sozinha. Então, estabeleça momentos, né, individuais, assim, que Exato. tenha teu espaço, né? Que tu tenha esse reconhecimento que esse momento vai ser meu. Né? Te habituar a fazer essas coisas, né? Exato, vai ser desconfortável no primeiro momento. Óbvio que vai ser ansiogênico, né? Pode ser uma ameaça para o relacionamento, né? Na cabeça da pessoa que é dependente. Mas nada vai acontecer, pelo contrário, quanto mais tu ficar no controle, quanto mais tu ficar fusionada e presa nessa relação, pior será a relação. Né? Exatamente. Então, acho que é isso, assim, né? Que eu pensei em outras estratégias. Né? Não, ótima estratégia. E isso da tolerância também é muito importante, né, Fê? Antes de mandar essa mensagem já, ou antes de, né, quando o medo aparecer, quando a ansiedade aparecer, e tu tá pronto ali pra fazer aquele comportamento, tentar tolerar um pouco o que tu tá sentindo. E aí a gente vai ter que treinar a tolerância, treinar a aceitação. Como é que eu me sinto? Onde é que tá isso? No peito? Tá nos ombros? Tá nas pernas? Onde é que tá? E tolerar. De novo, né? Entender que não vai passar daquilo. Talvez aumente um pouco mais, talvez seja desconfortável, bem provável vai ser. Mas é importante tu aprender a tolerar. Pra entender que, tá, isso aqui não é novo pra mim. Eu vou tentar tolerar de novo. Ontem eu consegui. Ontem eu consegui dar 10 minutos, ontem eu consegui dar 20. Como é que é dar 30 minutos? Como é que é dar 1 hora? Né? Então, começar a tolerar, isso vai te ajudar também ao teu cérebro entender que é possível. Que não é, tu vai conseguir sobreviver àquilo. Para isso, tu precisa fazer a tua parte. De novo, né? Comportamento. Tolera, pra tu ver como é, pra tu receber outra mensagem. Senão, não vai ter como. Tu não vai receber nenhuma outra informação no ambiente, né? Isso é regulação emocional, como também é autoeficácia. Porque se eu consigo, né? Eu vejo que eu sou capaz, que eu tenho essa competência. Exatamente. Né? E eu queria depois, né, ler uma parte aqui de um livro sobre dependência emocional, bem interessante, né, de uma pessoa que escreveu uma partezinha de uma carta sobre como é que é o desamor, né, o desapegar-se amando. Acho que vai ser interessante, talvez algumas pessoas se identifiquem, porque é só um trechinho, e eu acho que é interessante. Posso ler? Claro. Então, o trecho é o seguinte. Quando você está ao meu lado... Ele escreveu pra namorada, tá? Dando notícia. Quando você está ao meu lado, adoro, curto, fico feliz, meu espírito se exalta. Mas quando não está, mesmo que eu sinta sua falta, posso continuar vivendo. Assim como consigo curtir uma manhã de sol, meu prato preferido continua sendo apetitoso. Mas como menos. Não paro de estudar, minha vocação continua em pé e continuo gostando dos meus amigos. É verdade que me falta algo, que há certa intranquilidade em mim, que sinto saudade de você, mas vou em frente. Fico triste, mas não deprimido. Posso continuar sendo responsável por mim mesmo, apesar de sua ausência. Eu te amo. Você sabe que não estou mentindo, mas isso não quer dizer que não seja capaz de sobreviver sem você. Eu aprendi que o desapego é independência, e essa é a minha proposta. Chega de atitudes possessivas e dominantes, sem trair nossos princípios. Amemo-nos em liberdade e sem medo de ser o que somos. Então, isso é desapegar-se amando, né? Aquele amor tranquilo, é aquilo de se sentir bem, se sentir leve, mesmo na ausência da outra pessoa, e torcer para que ela se sinta da mesma maneira. Isso. E eu coloquei aqui 3 frases que uma época, faz algum tempo, eu escrevi no meu Instagram, quando eu falei sobre dependência emocional, e na época foi um post que fez bastante sucesso, assim, né? Amar é compartilhar, não se anular, é caminhar junto e não se apagar. Amor que exige renúncia de quem você é, não é amor, é prisão. No amor, 2 corações coexistem. Na dependência, um coração sufoca o outro. Perfeito, exatamente isso, Fê. Bom, Jéssica, eu acho que é isso. Não sei se tu tem mais alguma coisa pra dizer. Eu acho que a gente fechou muito bem, né, com esses trechos. E é isso, né? Fazer com que as pessoas também possam refletir sobre o que a gente conversou, né? Tentar observar esse padrão, tentar escrever num papel se isso faz sentido, né? O gatilho, o comportamento, a recompensa.
e não hesite ao procurar, né? Antes de procurar alguém, procure ajuda, converse com seus amigos, veja o que eles estão vendo, de repente pergunte como é que tá sendo, fale sobre como você tá se sentindo nesse relacionamento. Isso vai ser bem importante também. Isso, e se quiserem também trocar uma ideia conosco, né, Isso aí. sobre o assunto, que possam nos procurar no Instagram, sintam-se extremamente à vontade no YouTube, né, enfim, na descrição, no link do nosso episódio tem ali espaço para que vocês possam comentar, e para nós também é super importante. Então é isso, pessoal. Comentem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente espera vocês no próximo episódio. Um grande beijo. Isso aí, um beijo.